Você sabia que nós sabemos nossa localização precisa no universo e na Via Láctea? Como nós sabemos e onde nós estamos dentro desta vastidão do cosmos? Por séculos, a humanidade concebeu o universo como algo simples, com a Terra no centro de tudo. Mas à medida que nossa compreensão evolui e nossa jornada cósmica continua, descobrimos nossa verdadeira posição no universo e dentro da nossa Via Láctea. Ao longo de séculos acreditando que o homem e o nosso planeta Terra estariam no centro de tudo, alguns cientistas começaram a olhar para os números e questionar: qual é realmente o nosso lugar no universo? Antigos conceitos, como o modelo ptolemaico aristotélico, sugeriam a Terra como o centro do cosmos. Hoje, muitos ainda pensam o mesmo, mas há problemas grandes neste modelo. Em uma viagem através do espaço e do tempo, exploraremos desde nosso planeta até os confins do universo, buscando respostas sobre nossa posição no vasto cosmos. Já deixa o like, se inscreva e clica no sininho para ativar as notificações. Durante o século XVII, Galileu Galilei, o renomado astrônomo italiano, desafiou as concepções do modelo geocêntrico do universo, aquele mesmo que muitas pessoas ainda acreditam 4 séculos depois. Utilizando observações telescópicas, ele revelou que a Terra não ocupa o centro de rotação dos planetas e do Sol, mas sim que orbita ao redor deste último. Além disso, suas observações de Júpiter revelaram que o gigante gasoso é o ponto focal de movimento de suas luas, contradizendo ainda mais a ideia de que a Terra seria o epicentro do sistema solar. Aquilo foi um choque completo para a sociedade da época, mas eles nunca conseguiriam imaginar tudo o que estava por vir. O sistema solar é composto por uma estrela central, o Sol, 8 planetas e uma variedade de corpos celestes menores, incluindo cometas, asteroides e planetas anões. Contrariando essa noção intuitiva, a Terra não ocupa a posição mais próxima do Sol. Na verdade, é só o 3º planeta em relação à nossa estrela. Mercúrio e Vênus residem mais próximos do Sol do que a Terra. Então, como seria a Terra o centro de tudo? A órbita terrestre em torno do Sol não é circular, mas elíptica, o que implica variações na distância entre a Terra e o Sol ao longo do ano, e contradiz a ordem de perfeição celeste que muitos usam para defender teorias etéreas. A distância média é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, uma medida conhecida como unidade astronômica, UA. Essa variação resulta em um afélio, o ponto mais distante da Terra em relação ao Sol, e um periélio, o ponto mais próximo. Uma perspectiva interessante é entender a unidade astronômica em termos de tempo de luz. Cerca de 8 minutos-luz separam a Terra do Sol. Assim, quando vemos a luz solar, estamos observando algo que ocorreu 8 minutos antes, destacando a magnitude das distâncias astronômicas. Por exemplo, se o Sol se apagar às 14h30, só perceberíamos o evento às 14h38. É uma distância de anos para percorrer com nossa tecnologia atual, mas se torna num piscar de olhos quando pensamos em ir mais longe na nossa galáxia. Mas primeiro, para localizarmos com precisão nossa posição dentro da Via Láctea, é essencial entendermos sua verdadeira estrutura. O céu noturno nos oferece os primeiros indícios, exibindo uma faixa tênue e luminosa de estrelas, conhecida como a faixa celestial, que identificamos como nossa galáxia. A disposição em faixa sugere que habitamos um disco achatado, em vez de uma estrutura esférica. Se a Via Láctea fosse esférica, veríamos uma distribuição mais uniforme de estrelas espalhadas por todo o céu. Além disso, a faixa parece dividir o céu noturno, e isto significa que não estamos abaixo ou acima do seu plano, mas dentro dele. No entanto, é impraticável para nós deixar este plano para obter uma perspectiva completa da forma da Via Láctea. Tal jornada exigiria atravessar centenas ou até milhares de anos-luz perpendicularmente a este plano. Para contextualizar, a Voyager 1, o objeto fabricado pelo ser humano que chegou mais longe em nosso universo após quase meio século de viagem espacial, percorreu apenas uma distância equivalente a 0,02 anos-luz. Isso destaca a magnitude da distância que precisaríamos percorrer para observar completamente a estrutura da Via Láctea. Mas houve um homem que no século XVIII conseguiu um passo gigantesco por conta própria neste objetivo, que mais tarde nos levaria a conseguir localizar nossa própria posição neste universo infinito. William Herschel é famoso por sua descoberta do planeta Urano em 1781. Utilizando principalmente seu telescópio artesanal, Herschel se aventurou em uma missão inédita: mapear as estrelas da Via Láctea. Com a colaboração de sua irmã Caroline, Herschel empreendeu este projeto ambicioso.
Dividindo o céu noturno em aproximadamente 600 áreas, ele meticulosamente catalogou a posição e o brilho de cada estrela observável nessas regiões. Seu método envolvia horas de observação minuciosa, utilizando seu telescópio para traçar as estrelas em uma grade imaginária. Os resultados de Herschel não apenas impressionaram, mas também desafiaram as concepções da época. Suas observações meticulosas levaram-no a sugerir que a Via Láctea era uma estrutura em forma de disco. Além disso, indicaram que nosso sistema solar residia próximo ao centro desse disco galáctico. No entanto, apesar da precisão de Herschel, seu mapa não era perfeito. A falta de compreensão sobre a poeira interestelar levou a uma representação menos densa do centro galáctico do que é na realidade. E mais tarde, como explicaremos, ficou comprovado que ele estava muito errado quanto ao fato de estarmos no centro deste disco. O próximo grande nome na nossa jornada pelo cosmos é Henrietta Swan Leavitt, uma astrônoma americana cujo trabalho revolucionou nossa compreensão do cosmos. Ela é responsável pela descoberta das cefeidas variáveis e sua contribuição fundamental para a medição de distâncias no universo. No início do século XX, Leavitt trabalhou como computadora no Observatório Harvard College, analisando placas fotográficas estelares. Em 1908, ela fez uma descoberta extraordinária ao estudar um tipo particular de estrela variável, conhecida como cefeidas, encontradas em certos aglomerados estelares. As cefeidas variáveis são estrelas que variam regularmente em brilho ao longo do tempo. O que tornou a descoberta de Leavitt tão notável foi sua percepção do padrão entre o período de variação dessas estrelas e sua luminosidade intrínseca. Ela observou que as cefeidas com períodos mais longos tendiam a ser mais luminosas, enquanto aquelas com períodos mais curtos eram menos luminosas. E esta descoberta foi magnífica para nossa compreensão sobre distâncias estelares e nosso objetivo de mapear o universo. Essa relação entre período e luminosidade permitiu a Leavitt propor um método para medir distâncias astronômicas com precisão sem precedentes. Como as cefeidas variáveis são tão brilhantes e têm um padrão tão previsível de variação de brilho, elas se tornaram marcadores de distância confiáveis, conhecidos como velas padrão. O trabalho pioneiro de Leavitt abriu caminho para uma nova era na astronomia, permitindo que os cientistas medissem distâncias para objetos astronômicos muito além de nossa própria galáxia, a Via Láctea. Sua descoberta foi fundamental para a determinação da escala de distâncias cósmicas e para a compreensão da estrutura e evolução do universo. Embora muitas vezes não receba o reconhecimento merecido em sua época, Henrietta Swan Leavitt é lembrada como uma das grandes mentes da astronomia, cujo trabalho revolucionou nossa compreensão do cosmos. Agora você com certeza já ouviu falar sobre o telescópio Hubble. Bem, então vamos introduzir o motivo do telescópio ter sido batizado em homenagem a Edwin Hubble. Antes da década de 1920, muitos cientistas sustentavam a visão de que nossa galáxia, a Via Láctea, era o único sistema no universo. Embora imagens de galáxias vizinhas, como Andrômeda, já tivessem sido capturadas, elas eram interpretadas como sistemas estelares dentro da Via Láctea. Assim, a maioria dos astrônomos acreditava que a Via Láctea era o cosmos inteiro. No entanto, à medida que os telescópios avançavam, algumas vozes começaram a questionar essa perspectiva. Observaram-se manchas nebulosas no céu que não se enquadravam no padrão das típicas regiões de formação estelar em nossa galáxia. Um dos desafios fundamentais dessa época era a falta de um método preciso para medir as distâncias até as estrelas. Como as estrelas variam muito em tamanho e brilho, estimar suas distâncias era um desafio complexo. Uma abordagem comum era basear-se apenas no brilho aparente das estrelas. No entanto, uma estrela grande e luminosa, mesmo situada a uma grande distância, poderia parecer tão próxima quanto uma estrela menor e mais fraca. É nesse ponto que o trabalho de Henrietta Swan Leavitt se torna crucial. Leavitt demonstrou que poderíamos utilizar as cefeidas variáveis para determinar distâncias até galáxias situadas a até 20 milhões de anos-luz de distância. Inspirado por essa descoberta, Edwin Hubble decidiu medir a distância até a galáxia de Andrômeda estudando uma cefeida variável dentro dela. Suas descobertas causaram uma revolução na comunidade científica. Hubble determinou que Andrômeda estava aproximadamente a 930 mil anos-luz de distância, estendendo-se muito além dos limites da Via Láctea. Embora essa estimativa atualmente esteja cerca de 1/3 abaixo do valor aceito, foi suficiente para confirmar a localização de Andrômeda fora da Via Láctea, redefinindo completamente nossa compreensão do universo.
Agora vamos falar sobre a nossa localização e o mapeamento atual do universo. A Via Láctea, nossa galáxia-mãe, é uma vasta congregação de estrelas unidas pela inescapável força da gravidade. Um disco achatado, adornado com um núcleo brilhante que irradia intensa energia, cercado por espirais espetaculares. Além desse deslumbrante cenário galáctico, a Via Láctea abriga um halo esferoidal que abraça o plano galáctico, estendendo-se misteriosamente para as profundezas do espaço sideral. Para nos orientarmos nas vastidões da Via Láctea, adentramos o reino da astronomia e encontramos uma unidade de medida tão vasta quanto a própria galáxia, o parsec, equivalente a 3,26 anos-luz. Com essa medida estelar, podemos entender a magnitude da Via Láctea, com um diâmetro colossal de cerca de 30.000 parsecs, equivalente a 100.000 anos-luz. Assim, até mesmo se embarcássemos na Millennium Falcon, deslizando pelo cosmos à velocidade da luz, levaríamos uma insondável jornada de 100.000 anos para cruzar a vastidão da galáxia. Imagine-se enviando uma mensagem pelo WhatsApp, ansioso por uma resposta rápida de seus amigos do outro lado da galáxia. Contudo, mesmo se eles respondessem instantaneamente, o tempo de espera seria de apenas 100.000 anos para receber a mensagem e outros poucos 100.000 anos para obter uma resposta. Nesse intervalo cósmico, as estrelas surgiriam e se extinguiriam, os planetas se formariam e evoluiriam, enquanto a mensagem permaneceria como um eco perdido no vasto e silencioso universo. Retornando à escala terrestre, podemos visualizar a grandiosidade da Via Láctea em uma analogia simples. Se o nosso Sol fosse representado por uma esfera de 14 centímetros de diâmetro, a Via Láctea se desdobraria a aproximadamente 100 milhões de quilômetros. Essa medida nos permite conceber a magnitude da galáxia, equivalente a 2.497 voltas em torno da Terra ao longo do Equador. Nossa estrela, o Sol, é apenas uma das estimadas 200 bilhões de estrelas na galáxia. O halo galáctico tem um diâmetro da ordem de 30 quiloparsecs e é povoado por estrelas antigas, ou seja, estrelas com uma idade 2 vezes maior que a do Sol. Nos braços espirais, por outro lado, existem estrelas mais jovens, como o Sol, localizadas dentro do braço de Órion, um braço secundário da Via Láctea entre os braços de Perseus e Sagitários. Mas o Sol está no centro da galáxia? Não. Sua distância do centro galáctico é de cerca de 8.000 parsecs, ou, se preferir, 26.000 anos-luz. Nossa estrela leva cerca de 250 milhões de anos para percorrer sua órbita ao redor do centro galáctico. Isso significa que desde sua formação ela fez apenas cerca de 25 órbitas ao redor do centro de nossa Via Láctea, viajando a 215 km por segundo. O Sol não está no centro da Via Láctea, o que é uma sorte, porque lá reside um monstro cósmico chamado Sagitários A. Ele é um buraco negro supermassivo, cerca de 4,3 milhões de vezes mais massivo que o Sol, e sua gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar dele. Ele fica na direção da constelação de Sagitário, que pode ser vista no verão no hemisfério norte e no inverno no hemisfério sul. Como os buracos negros não emitem luz visível, não podemos vê-los diretamente com telescópios. No entanto, podemos detectá-los indiretamente observando a radiação que vem do disco de gás e poeira que gira ao seu redor. Esse disco fica muito quente, liberando raios X e raios gama que podemos detectar usando equipamentos especiais. Essa é a maneira como sabemos que o Sagitários está lá e como podemos estudá-lo, mesmo que não possamos vê-lo diretamente. E quanto à nossa própria galáxia, a Via Láctea, ela é o centro do universo? Nada bom para o egocentrismo humano, a resposta também é não. Na verdade, nem de longe. A Via Láctea faz parte de um grupo de galáxias chamado Grupo Local. Imagine esse grupo como um bairro cósmico, com cerca de 10 milhões de anos-luz de diâmetro, o que é equivalente a 3,1 megaparsecs. Um megaparsec é uma medida enorme, sendo 1 megaparsec igual a 1 milhão de parsecs, que por sua vez é igual a 3,26 anos-luz. O grupo local não é apenas nossa galáxia e a vizinha Andrômeda, M31, mas também inclui mais de 70 outras galáxias, embora a maioria delas seja bem pequena. O centro de massa do grupo local está localizado entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda. Além disso, o grupo local é apenas uma parte de uma estrutura ainda maior chamada superaglomerado local. Este superaglomerado tem um diâmetro colossal de cerca de 110 milhões de anos-luz e inclui outros grupos de galáxias, como o aglomerado de Eridanos, o aglomerado de Fornax e o aglomerado de Virgem. Para colocar isso em perspectiva,
Nosso universo vasto e em expansão abriga cerca de 200 bilhões de galáxias, e cada uma delas pode ter até 200 bilhões de estrelas. É uma escala verdadeiramente épica. Mesmo com todos os nossos satélites, sondas espaciais e telescópios poderosos, exploramos apenas uma pequena fração do vasto cosmos até agora. Agora, tendo em mente todo esse vasto universo, é meio difícil de acreditar que nós somos a única vida nele. Se existir outro tipo de vida, como eles se pareceriam? Clique nesse vídeo para saber mais.